Nessa manhã de sexta-feira é dia da semana em foco, os assuntos que movimentaram a semana aqui em Blumenau, na visão do portal Mesorregional com Jefferson Santos. Bom dia. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Bom dia também você que está aí acompanhando pelo YouTube e pelo Instagram do Mesorregional, YouTube da rádio, né, Jorge? É isso aí, na Itaberá Blumenau. Ô Jefferson, amanhã Blumenau vai estar completando 173 anos de fundação. Tem desfile aqui na rua 15 de novembro, 9h30 da manhã, antes um cerimonial no mausoléu e à tarde lá também na Vila Itopava, mas também tem previsão de chuva. Então é bom nossos ouvintes que gostam de participar dessa cerimônia ficarem atentos aí, porque antes do desfile vai ser divulgado, né, dependendo das condições do clima, se vai ou não ser realizado esse evento. Na tua opinião, como nós chegamos nesses 173 anos? Jovem Blumenau, né, Jorge? É, jovem, claro. E o seguinte, muito orgulho desse lugar aqui eu tenho, sabe, Jorge? Tenho 37 anos, né? Acabei de completar, aliás, semana passada. Pois não rolou nada. Mas vai rolar, vai rolar. Mas o seguinte, Jorge, eu tenho muito orgulho dessa terra. A gente é um lugar de ser vitrine, de ser exemplo para o mundo em muitas coisas, né? A nossa Oktoberfest é exemplo disso. A garra da população em reconstruir as coisas, em avançar, em se criar aquelas polêmicas a fim de se avançar, de se construir um lugar melhor para viver. Ninguém aqui debate nada sem pensar em um lugar melhor para se viver. Essa é Blumenau, é assim que eu consigo resumir ela. Pelo seu povo, pela sua gente, pelas suas coisas. Nós temos muitas coisas positivas aqui. E até das coisas ruins, nós conseguimos extrair algo positivo para que ajude a cidade a evoluir e muitas vezes até o país avançar, né? É verdade, bem verdade. Bom, o prefeito Mário estava agora pela manhã numa solenidade aí da inauguração da sede da Secretaria de Inclusão das Pessoas com Deficiência e para Desporto, lançamento da campanha Setembro Branco. Precursor Blumenau, né? Isso aí. Uhum. Mas o que tem chamado a atenção, né, em véspera de ano eleitoral, é que desde ontem, de novo, Daniela Reinert está acompanhando o prefeito Mário, né? Então agora pela manhã ele já passou por alguns locais, sempre com a ex-vice-governadora, hoje deputada federal, ao lado. E é claro que em véspera de ano eleitoral já se começou burburinho antes, né? Então agora ganha mais força ainda o burburinho de que Daniela Reinert pode vir a ser lançada pelo Partido Liberal, partido do governador Jorginho Melo, como candidata a prefeita de Blumenau. Será? Jorge, vamos lá. Eu vou falar. Ela teve segunda no Santo Antônio também. E eu conversei com ela pessoalmente segunda-feira. Opa, então individualmente teria uma conversa ali com ela. Pode ter alguma novidade pra gente. O meu ponto de vista, são alguns pontos, eu já considerava isso no governo Moisés, né? Que ela era vice. Ela é um pouco ingênua. Talvez até mais do que eu possa imaginar, o que nós possamos imaginar. Mas como é que tu chegou a essa conclusão? Pelo comportamento dela no governo do Estado, sobretudo ela já trocar todas as peças assim que houve a possibilidade, né, assim que houve o afastamento do Moisés, lá por alguns meses, ela trocou todas as peças e tal, foi influenciada por algumas pessoas, né? E assim, não dialogou com o Carlos Moisés. Isso foi muito evidente. Assim como o Carlos Moisés também não dialogava com prefeitos e com a própria vice. Porém, ela era vice. E aí conseguiu se eleger
como deputada estadual, por permanecer aliada a Bolsonaro, ou no estado onde majoritariamente é de direita, enfim, votaram, todo mundo votou aqui em massa, todo mundo não, né? Mas o estado votou em massa em Bolsonaro, enfim, e ela foi do PL, então isso ajudou para conseguir uma das 16 vagas do estado lá na Câmara Federal. Em contrapartida a isso, sua ingenuidade, né, ali de trocar todas as peças que ela podia quando ela assumiu o governo do estado, enfim. Agora, o meu ponto de vista é, em quem ela me falou que ela tem confiado muito? Isso é palavras dela numa conversa que eu tive pessoalmente com ela. Em André Espezin, secretário de comunicação. Que ela levou para o governo, né? Que ela levou para o governo, Secretaria de Infraestrutura lá, secretária adjunto, salvo engano, né? Que não é alguém que tem uma expressividade na política, não consegue caminhar com pernas próprias, não conseguiu uma votação expressiva, tem alguns arranhões, é difícil ter amigos de verdade ali com ele, alianças, assim, alguém, esse aqui é o meu cara, com exceção do próprio Mário, enfim. E eles precisam, desculpem a expressão aqui, se agarrarem a alguém. Eles precisam procurar um campeão. E aí que eu falo da ingenuidade de Daniela Reinert em vir para Blumenau tentando, e ela também, palavras dela para comigo, ela está à disposição do partido e se o PL permitir, ela pretende ser candidata em Blumenau. Em outras palavras, ela não falou isso, mas deixou no ar isso, para mim, de uma forma muito explícita. Por outro lado, né, o governador Jorginho Melo parece admitir que o PL não precisa ser cabeça de chapa. O PL pode ter um vice aqui, né? Então isso aí são os rumores. Mário, assim como o Espezin, eles estão em aviso prévio. Já vamos chegar lá na Maria Regina daqui a pouco, Jorge. Então, o Mário, principalmente o Mário, ele não vai aceitar um cargo de secretário aqui, né? Porque daí é o ex-prefeito e tal, né? Até pode, né? Mas, né? Enfim, ele precisa avançar, evoluir, e vai ter uma janela de 2 anos até a próxima eleição. Então, ele precisa ser visto de alguma forma. Ele precisa ter uma fonte de renda nesses 2 anos. Talvez achou ali, pensa assim, se ela não ganhar, ela continua sendo deputada federal, de repente consegue um cargo pra gente em Brasília. É uma suposição minha, mas é algo que eu vejo dessa forma, por isso estou aqui pensando que Daniela é ingênua. Na suposição de Jefferson Santos, lógico, do mesmo claro. Regional. Dizem que jornalista não pode ter opinião, né, Jorge? Na suposição do Jefferson. Porque eu nem sei se o Mário quer continuar na vida pública, ele nunca falou isso, né? Publicamente chegou e disse, não, eu vou continuar, quero ter um cargo. Então ele não falou, ele pode simplesmente chegar no final do governo e dizer assim, não, a minha contribuição eu já dei, vou tentar alguma coisa na iniciativa privada, tá? A gente não sabe, né? Mas assim, tudo é suposições. E não acredito que ele vá para a iniciativa privada, não. E os analistas políticos fazem suposições baseadas no passado. Né? Todo mundo agiu dessa forma, às vezes não. Às vezes não. Então a gente tem que primeiro entender o que o cidadão Mário, né, não o prefeito, o cidadão Mário quer para a vida dele depois da prefeitura de Blumenau, para daí poder ter uma definição das escolhas que ele vai poder fazer. De qualquer forma, é estranho, hoje pela manhã o Mário estava com a Daniela Reinert em algumas visitas à imprensa, em Ontem eventos, participaram de um jantar ali e tal, né? Ela é deputada federal, é mais uma força que Blumenau tem lá na Câmara Federal, não resta dúvida sobre isso, mas, de novo, em véspera de ano eleitoral, qualquer movimento gera burburinhos, principalmente no meio político. Pode ser que sim, pode ser que não. O Jefferson conversou com ela disse que olha, por que não? Meu nome está aí, só atiça, né? Atiça. E aí eu vou falar o seguinte, Jorge, engatando aqui, né?
Tô na rodovia, vamos mudar Agora, de marcha aqui. Ô Jefferson, antes de você Sim. concluir, eu quero deixar uma coisa bem clara, né? A gente precisar buscar um político fora para administrar a cidade é a maior demonstração de que os nossos políticos não servem. Gente, isso é incompetência, né? Exatamente, né? O Ivanatos me disse com todas as letras que não pretende ser candidato a prefeito. Agora não pretende mais? Não pretende mais. Também publicamente não falou isso ainda, né? Falou para ti, né? Mas, inclusive, vou publicar isso. Vou conversar com ele. Já te tornei público agora, mas vou publicar essa situação. Aí já da Daniela. pergunta se ele apoia a Daniela como candidata. E aí é um ponto de vista meu também, Jorge. Sabe como que Ivanatos recupera a sua credibilidade perante o mundo político? As cabeças políticas? Porque o que as cabeças políticas, né, pensam aqui, assim? O Ivanatos não consegue fazer uma aliança firme com outras pessoas, né? Se ele conseguir na próxima eleição, não sendo candidato, mas abraçar o candidato ou candidata do PL e possivelmente sendo eleita ou não essa pessoa, mas ele demonstra assim, não, eu fui fiel ao meu partido, eu fui fiel a essa pessoa, eu lutei, eu trabalhei, eu fiz campanha, mostrando, e aí ele pode evoluir para a próxima eleição, né? É verdade. Aí ele reconstrói essa imagem, meu ponto de vista aí, né, também. De novo, né, as análises que são feitas pelos rumores de bastidores, não há nada oficial, como eu disse, o Ivanatos não oficialmente disse, eu não quero concorrer, e ele oficialmente sempre disse que o nome está à disposição. E quando um político diz que o nome está à disposição, ele está dizendo, eu tenho interesse. Mas ele tem um interesse maior agora na disputa do 5º Constitucional. E o que Jorginho Melo teria dito para ele... Já foi falado muito isso também, né? Jorginho Melo disse o seguinte para ele, busque o teu espaço junto à OAB, se você tiver esse apoio, terá o meu. E é isso que ele vem buscando também fazer. E um outro reflexo que eu faço, Jorge, é o seguinte. 5º Constitucional para o TJ, né? Tribunal de Justiça do Estado. E o que acontece, Jorge? Essa coisa da Daniela Reiner se concretizar, tá claro que o secretário da Comunicação já não está no barco da Maria Regina. Para mim, isso é muito evidente. Agora torna-se mais evidente. Gente, isso não quer dizer que o Mário está evidenciando Maria Regina há muito tempo. Isso. Mas eu acho que ele deixando o sinal de que seria possível candidata do atual governo na eleição do ano que vem. Deixando a entender, não quer dizer que é. Exato. Mas eu já começo a pensar que ele está com... Ele até pode estar num barco, mas está com remo em outra. E aí eu já começo a receber informações de que até Patrícia Líderes teria sido... Ele está em busca de uma sondada para ser candidata. Aliás, também. Patrícia Líderes é um nome muito forte, que foi sondado na última eleição, sondada na última eleição para ser vice do Mário. Exatamente. Inclusive, né? É um nome bem visto, bem quisto no meio. É um nome bem lembrado, diga-se de passagem, mas tem que ver. Só que surgiu outra corrente também que pode fortalecer o nome de Maria Regina Soar, né? Que seria uma composição maior que poderia trazer PP, o MDB, tudo em torno do nome de Maria Regina Soar, que poderia fazer uma composição com o atual presidente da Câmara de Vereadores, numa chapa majoritária, numa possível... Gente, tudo é possibilidades, nada é certo. Numa possível ida do prefeito Mário para o progressista. Isso. Então poderia haver uma composição nesse sentido, trazendo inclusive o PL junto nessa chapa, né? E daí sim fortalecendo e dando o gás que o nome de Maria Regina Soar precisa para a eleição do ano que vem. Jorge,
Mário também tenta Aliás, fazer. a Maria Regina deve assumir hoje a presidência do PSDB em Blumenau, Os né? tucanos, Que é o diretório provisório que vai ser instalado aqui até março do ano que vem. Sim. Jorge, nos 3 encontros, nos 3 eventos que o governador participou na segunda-feira, meu amigo Mário, minha amiga Regina. Meu amigo Mário, minha amiga Regina. Estreitou-se muito ali, parece que se afinou nesse último mês. Né? Porém, eu ligo aqui, né, a lanterninha em cima da cabeça e digo assim, o Jorginho Melo não precisa do que Moisés precisava. O governo municipal bateu muito no governo Moisés depois da sua posse. E não fez muito diferente com o Jorginho Melo. Jorginho Melo não precisa do governo municipal hoje. Vai precisar daqui 3 anos. Então ainda, né? Jorginho Melo é muito articulador, esperto. Isso não resta dúvida. Né? Então vamos acompanhando ainda. Não é muito há informações que também não são oficiais, né? De que há uma visão para 2026, principalmente no cenário nacional, para o fortalecimento de uma possível nova candidatura de Jair Bolsonaro, se puder, ou de um indicado para ele, para a eleição nacional em 2026. Então, de se formar e fortalecer bases em municípios importantes dos estados brasileiros, como é o caso de Criciúma, Chapecó, Blumenau, Joinville, Florianópolis, em Santa Catarina. Então você elege uma base de direita, uma base mais bolsonarista, e assim você ganha uma grande força nas eleições nacionais em 2026. Isso aí tudo faz parte do jogo. Há uma parte do jogo. E como o Jorginho Melo é um fiel escudeiro de Jair Bolsonaro, por isso então se fala tanto num empenho do governador para conseguir, né, acordos ou até mesmo eleger os prefeitos nas principais cidades de Santa Catarina. Isso é importante. E parece que, diferente da última eleição municipal, Bolsonaro vai aparecer mesmo, pedindo voto para os candidatos que tiverem isso vai fazer a diferença, pode ter certeza. Exatamente. Ainda mais num estado como o nosso. Eu ainda preciso ver para crer, porque eu não vi ainda Bolsonaro fazer isso com ninguém, né? Eu vi muita gente dizer eu sou do time do Bolsonaro, mas eu não vi o Bolsonaro dizendo esse é do meu time. Mas visando lá 2026 e sabendo da necessidade de se criar, né? Se criar a partir de agora já uma base forte, talvez isso aconteça. Almir Vieira vai ser o prefeito de Blumenau entre 13 e 19 de setembro, uma experiência, claro, para ele única, ímpar, né? Mas que pode atiçar ainda mais o desejo por uma participação numa chapa majoritária. Tá feliz o homem, né? Tá feliz, tal. Não tem agredido o governo, né? Poucas críticas, quando as críticas acontecem de forma muito moderada. Faz questão de evidenciar seus pares, a Câmara de Vereadores, nos eventos, fica bravo quando a Câmara não é citada, mas bravo vão mesmo, tal. E esse estilo, Almir Vieira? É um estilo que poderia emplacar? Não sei, Jorge, mas sim, Almir Vieira, eu sempre falo o seguinte, né? Almir Vieira é um dos poucos políticos que mata a cobra e mostra o pau. Ele dá a cara para bater, né? Porque as polêmicas criadas na Câmara de Vereadores... Exatamente isso. Eu não consigo... Uma das coisas que mais me repudia para o político ser político, o populismo. Algo que o Almir Vieira não é, né? Ele defende, mesmo que leve, né, aí as pancadas, ele continua insistindo, defende aquilo. Mesmo errado, mantém a coerência. Exato, é por aí, né? Mas isso de fato, né? Ele às vezes não retira projeto de pauta, tal, leva até porque defende os seus ideais aquilo ali. Ele, se tem alguém para chamar de ideológico,
esse alguém aqui em Blumenau, eu diria que é o Almir. Isso é, para mim... A questão é, poderia fazer a diferença? Eu Estamos falando aqui numa eleição majoritária. Né? Penso que pode fazer. O partido é muito forte, acredito que até mais do que o próprio Almir, e eu não vejo a vontade, a não ser a necessidade, de Almir disputar uma vaga para a Câmara de Vereadores. O mesmo acontece com o Gilson, o mesmo acontece com o Bruno. Eles só serão candidatos a vereador se porventura não conseguirem emplacar algo em uma chapa majoritária. Pois é, surgiu o nome de Gilson de Souza, né, do professor Gilson, numa possível ida para a União Brasil. Uhum. Isso a gente comentou também na semana passada, Jorge. Esse convite, porém, o que eu tenho escutado é que o Marcos da Rosa tem convidado todos para integrar... Fortalecer o partido da legenda, que é um dos desejos do Marcos da Rosa, que hoje é o presidente do Diretório Municipal do União Brasil. Porém, os deputados estaduais parecem estar numa mesma sintonia. O medo de que aconteça com eles o que aconteceu com Ricardo Alba. Disputar todas as eleições e acabar não sendo eleito. Acabou em 4 anos. Exatamente. Acabou em um mandato, na verdade. Né? Começou como vereador 2 anos, Isso. deputado... Não, 6 anos, né? Porque ele ficou 4 anos deputado. Exatamente. E acabou aí. Mas e o Ricardo Alba agora tentando entrar na justiça para ganhar uma vaga na Câmara Federal. Isso, é contra verdade. o colega do próprio partido. partido. É verdade. Né? Ou sonhando que mude a composição e aumente o número de vagas para Santa Catarina na Câmara Federal ainda nesse mandato, que levaria ele para Blumenau. Seria maravilhoso, teríamos mais um representante. Com certeza absoluta. Hoje temos uma só, né? Temos 2 vale, enfim, mas é difícil esse caminho dele, há possibilidade, é justiça. Enquanto há esperança. Mas eu percebo nos 4, entrevistei hoje o Egídio Ferrari, né? Ele vai para o MDB? Se ele não for, Jorge, eu diria que ele está com 99,9. Exato. Só esperando o tempo certo. A janela da partidária. Eu percebo que ele se sente muito confortável. Aliás, né, essa visão do MDB em Santa Catarina é quase que unânime. Quem está no MDB é sempre muito bem atendido. Exato. Né? O MDB sempre foi um partido que teve portas abertas. Exatamente. E dialoga com todos os governos. Independe de direita ou de esquerda. Exatamente. Né? Então, ele disse de forma bem clara hoje de manhã, na entrevista que eu fiz com ele, está aí nas redes sociais do Mesorregional, nosso Facebook, enfim, é um sonho ser prefeito de Blumenau. Porém, ele fala no momento certo. Isso, eu também ia falar, é muito cedo, né? Então, a cautela dos 4 aí, né? Dos 4 deputados. Só voltando ao Ricardo Alba, 6 anos de mandato, 2 como vereador, 4 deputado federal. Participou de 3 eleições. Todas as eleições que tiveram nesses 6 anos, nesse período de 6 anos, ele participou. De vereador, de deputado e depois como prefeito. E aí, na 4 eleições em 6 anos, ele acabou ficando de fora. Então esse é um exemplo que os outros não querem seguir. Acabam olhando para aí, já tem uma demonstração de que eles mesmos citam mudou. esse exemplo, tá? Isso não é... Eles citam esse exemplo. É verdade. Vamos lá, adiamento para a próxima terça-feira, né, da votação dos vetos das emendas impositivas, né, derrubadas pelo governo, ou vetadas pelo governo do estado, que daí inclui SESI, Complexo da Polícia Civil aqui de Blumenau, deveria e chegou a estar na pauta da LESC de terça-feira, mas olha só, cara, na hora da votação, tinha só 26 deputados no plenário, e para passar essa questão da negativa da derrubada do veto, precisam 21 votos. É meio apertado, né? E o Napoleão Bernardes pediu a retirada da pauta e ficou para terça-feira da semana que vem. E essa história está se alongando, né? A história do SESI, a história do Complexo da Polícia Civil. Pois é, Jorge. E aí vai. Se o veto é derrubado,
qual é a vontade do governo em fazê-lo. Então, assim, eu penso que isso, em definitivo, vai ser formalizado ano que vem, que é ano da eleição, às vésperas da eleição, dependendo das conjunturas políticas, falando, não é só um caso de Blumenau, é um caso de Estado, envolve outras coisas aí. Mas, Jorge, não dá para saber a força dos nossos 9 deputados aqui do Vale, né? Agora tem a bancada do Vale. Se vai conseguir derrubar esse veto. É possível, mas para mim impossível do que impossível. Não, pode até derrubar o veto, mas os recursos, quando virão, é outra história, né? E aí é o que tende a acontecer, no meu ponto de vista. Mas já é um avanço se derrubar o veto. Exatamente, mas a discussão vai longe. Vai longe. Até se concretizar, vai muito longe. Aliás, há possibilidade, soube hoje de manhã também, que há a possibilidade da primeira DP ir para a delegacia regional, justamente pela falta de estrutura, decadente estrutura. Se eu não me engano, ela está programada para ir para esse complexo da Polícia Civil, né? Mas aí parece que por conta da decadência mesmo vai acabar sendo transferida para a terceira delegacia, a delegacia regional, até que se tenha esse complexo, né, aí. Bom, a semana não foi só de política, né? Infelizmente tivemos mais uma morte no trânsito e uma imagem chocante sobre uma batida muito violenta, né? Que nos assusta acima de tudo. Uma discussão sobre pode ou não pode entrar à esquerda quando faixa amarela contínua dupla. Especialistas de trânsito já falaram que pode, mas é bom ter que parar, não pode vir direto e entrar. Exatamente, esse foi o pecado do caminhoneiro, porém... e entrar pela saída de um estabelecimento, também isso pode dar uma dor de cabeça, mas assim, o que fica mais assim, né, de dor, principalmente para os familiares, para os amigos mais próximos, tal, é aquela imagem divulgada, né? Como pode o ser humano fazer isso, Jorge? Fazer o quê? Filmar alguém daquele jeito, dilacerado, simplesmente pelo fato... Tu pode até ir ali na Aliás, corrida filmar e nem ver, mas publicar? Exatamente. Aliás, é crime, tá? Claro que é, né? É crime. E provavelmente a polícia vai localizar o autor do vídeo que mostra o corpo lá da vítima, né, do João, 36 anos, fazia aniversário no dia, condutor da moto, que também cometeu a infração. Aliás, vamos lá. Conjunto de infrações que culminou no acidente com óbito. Eu acho que não é momento da gente buscar culpado, lógico, e tal, mas utilizar os exemplos para a gente tentar evitar que novos acidentes semelhantes aconteçam. E o maior exemplo aqui é uma dor de cabeça para o caminhoneiro, tá? A vítima não vem mais, a maior dor de cabeça está para os familiares, ele deixou 3 filhos. É esse o alerta que eu quero deixar aqui, Jorge. De verdade, parem para pensar agora, tá? Ninguém quis provocar esse acidente, mas as circunstâncias provocaram, né? As infrações provocaram. E não quer. O caminhoneiro tem um peso nas costas. A família da vítima perdeu o seu bem mais precioso, a vida de alguém, né? Esses filhos perderam o pai. Aí a gente tem um autor do vídeo que possivelmente responderá, um termo circunstanciado, qualquer coisa assim. O motorista do caminhoneiro, eu não tenho dúvida, vai responder por homicídio culposo. Nos próximos dias eu devo pautar isso aí. A Blumenau agora tem uma delegacia especializada em trânsito. Sim. Sabe? Ele teve a intenção de causar o acidente? Não, por isso que é homicídio culposo. Por quê? Porque a manobra que ele cometeu acabou culminando e tal. Ele vai se defender, se explicando tudo aquilo que a gente já viu, que não é o caso aqui e tal, né? Mas esse assunto ainda é debate na cidade inteira. O recado que a gente tem que deixar aqui, Jorge, dirija com cautela, respeite as pessoas, respeite a vida, a sinalização do trânsito. 2 segundos não vai mudar o seu dia, sabe?
E, assim, ó, se eu puder dar uma dica aqui, leiam Inteligência Emocional, livro, tem audiobook e tal, para que a gente mude o nosso comportamento. Eu já ouvi, comecei a ler agora, Jorge, ouvi o audiobook, comecei a ler, porque isso acaba fazendo a gente evoluir como seres humanos, sabe? Exemplo aqui, quando a gente acaba cometendo, fechei alguém sem querer no trânsito, aí esse alguém já vem com raiva, abre o vidro do lado de fora e tal, e começa a xingar, calma cara, desculpa, eu não te vi. Ao invés de retribuir o xingamento e tal, porque vocês dois vão ganhar, né? Porque nós dois vamos ganhar, sabe? E assim, dirija. Agora a gente vai evoluir no trânsito de Blumenau, a fiscalização está aí, tem gente já dizendo indústria da multa, não sei o quê. Quem é o operário da indústria da multa é o infrator. Nós precisamos aprender a ter cautela no trânsito, a respeitar as regras, para que não aconteçam mais acidentes como esses. Nós precisamos aprender, Jorge, evoluir. É isso aí. Fechando aqui rapidinho, que já estamos estourando o nosso horário. A menina de 12 anos que primeiro teria sido sequestrada, depois se entendeu e se explicou que fugiu de casa, saiu por conta própria de casa com um professor de matemática da escola que ela estudava. Será que era aula particular que ele queria dar para ela? Também é inexplicável para mim, Jorge, sabe? Porque é um adulto e uma criança. É que a gente acompanhou o caso até a polícia prender o professor. E depois não se tem mais informação. Então fica um monte de dúvida aí. Exato. Mas fica um monte de dúvidas aí. Mas a polícia confirmou que ela não foi dopada, que ela não foi forçada, não foi nada. Que havia uma conversa desde maio com o professor, que ela falou que iria fugir de casa depois das férias escolares, que fez e que o professor foi lá, pegou ela e levou para a casa dele, né? E que estava escondida por uma combinação entre os dois, para não ser encontrada. Repetindo, né? O adulto é ele, embora não pareça. Né? Quais as medidas? Por ela ser menor de 14 anos, qualquer ação é tida como estupro, né? Exato, de vulnerável. De vulnerável. E aí, o que ele deveria ter feito se ele queria ajudá-la por algum motivo? Vai que essa menina era vítima de violência doméstica? A gente não sabe, por isso que eu digo, parou ali, né? Não se avançou nessa situação. Agora é suposição mesmo. Né? E o que ele deveria ter feito? Ele trabalha na escola, poxa. Aciona o conselho tutelar e o conselho tutelar vai investigar. Então ele foi extremamente irresponsável. É uma menina de 12 anos, os adolescentes cada vez mais. Eu adotei o seguinte no meu regional, Jorge, eu divulgar desaparecimentos, isso dá uma audiência na internet extraordinária, assim. É verdade. Repercute muito. Tu sabe que antes a gente esperava 48 horas, ou seja, só depois da polícia falar está desaparecido é que a gente divulgava. E hoje o pai liga, meu filho não voltou para casa. O filho era para chegar às 7, 8 horas da noite e já tem gente anunciando. Já tem gente anunciando. Aí me pediram ontem, uma pessoa adulta, em Balneário Camboriú, uma mulher, me pediram, eu não divulgo até que um familiar direto entre em contato comigo e me envie na íntegra o boletim de ocorrência. Sabe por quê, Jorge? Porque 95, 99% dos casos não é desaparecimento. É tanto assim? O que chega para mim, com certeza, não é desaparecimento. E depois causa um transtorno imenso para a vida inteira da pessoa supostamente desaparecida, porque ela não vai conseguir arrumar emprego, porque vai virar vítima de bullying, porque vai virar chacota na família. Às vezes essa pessoa está doente e essas coisas vão atrapalhar ainda mais o seu tratamento que ela precisa. E aí e essa pessoa fica ligando para a gente, vocês têm que tirar isso do ar, porque senão eu vou processar vocês têm que tirar. E jornalismo, a gente sabe que é jornalismo sério, não tira nada do ar, o que vai para o ar fica no ar, a não ser que a gente precise se retratar, e aí a gente faz a retratação. Mas eu não excluo pauta, nunca fiz isso e não faço. Por isso, mesmo dando audiência que vai me ajudar lá nos números,
Eu penso sempre no ser humano, Jorge. Então, se me enviarem o boletim de ocorrência na íntegra e for um familiar direto, né, de primeiro grau, que faça isso e faça o pedido, aí a gente divulga. Caso contrário, não dá. E para fechar a semana aí das notícias que chamaram a atenção, aquele incêndio numa revenda de carro lá na Fortaleza, né? Flagrado pelas câmeras de segurança, 2 homens lá jogando gasolina e depois ateando fogo em 4 veículos. Que prejuízo, mais de R$100 mil para o proprietário lá daquela revenda de veículos. Foram as notícias que chamaram a atenção nesta semana aqui em Blumenau, né, na área policial, trânsito e também na política. Conforme vamos chegando perto do final do ano, vão se afinando aí as informações. Daqui a pouco políticas. Os 2 incendiários ali vão ser achados, eu não tenho dúvida. Vou fazer um alerta ainda que ninguém divulgou, mas o Regional vai divulgar hoje, Jorge. Somente nesta semana, 3 veículos na escola agrícola tiveram só as 4 rodas arrancadas. Olha só, estavam estacionados na rua? Na rua, um não, no pátio da casa mais aberto, mas 3 veículos populares e todos na escola agrícola, todos na mesma região ali da escola agrícola. Região da Regente Feijó, início da rua Curipós, ali próximo também ao Jardim Europa, ali Jardim Itália, transversal da Benjamin Constant. Ou seja, na verdade, 3 transversais da Benjamin Constant. Tá? Então essa semana é um alerta aí para as pessoas que deixam veículos na rua. Isso está acontecendo e a gente vai cobrar a explicação do setor policial, porque a gente está aquém da segurança aqui em Blumenau faz tempo. Polícias fazem um belíssimo trabalho, mas efetivo continua sendo baixíssimo aqui na cidade. Jefferson Santos, Portal Meso Regional, com a Semana em Foco, as notícias que foram publicadas nesta semana na imprensa aqui em Blumenau pela visão do Meso Regional. Eu vou mandar, Jorge, um abraço pro cara que, parceiro, colega, né? Ayrton Floriano. Opa, tá ouvindo a gente. Que nos acompanha sempre e tal, elogiou o programa e tudo mais. Um abraço, Ayrton. Um abraço, Jefferson. Até semana que vem com mais a Semana em Foco. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Bom fim de semana a todos. Curtem aí o feriado de Blumenau, participem das festividades, se puder, se a chuva não atrapalhar, né?